Em 1992, quando eu tinha 33 anos, interroguei um Bigfoot. Não foi um questionamento, nem uma entrevista. Foi um interrogatório, como em um interrogatório formal do FBI de um suspeito sob custódia federal. O que ele me contou sobre a humanidade, sobre nossa verdadeira natureza e nosso futuro, foi tão perturbador que a informação foi imediatamente classificada no mais alto nível de sigilo. Guardei esse segredo por 33 anos, mas agora estou velho e algumas verdades precisam ser ditas antes que morram com as pessoas que as conhecem. Meu nome é Daniel Cross. Em setembro de 1992, eu era um agente especial sênior lotado na Unidade de Ciências Comportamentais na Academia do FBI, em Quantico, Virgínia. Eu havia passado os 8 anos anteriores traçando o perfil de assassinos em série, estudando psicologia criminal e ensinando técnicas de entrevista para novos agentes. Eu era bom em ler as pessoas, em entender o que as motivava, em fazê-las falar quando não queriam. Foi por isso que me chamaram quando a Guarda Nacional trouxe algo que não deveria existir. A ligação chegou às 2h47 da manhã de 18 de setembro de 1992. Lembro-me porque estava assistindo ao finalzinho do Tonight Show quando meu pager apitou. O número exibido era um que eu nunca tinha visto. Um código de área de Washington, D.C., seguido por um ramal que sugeria o Pentágono ou algum lugar igualmente sério. Quando liguei de volta da linha segura do meu escritório em casa, uma voz que não reconheci me disse para estar no portão norte de Quantico em 45 minutos. Nenhuma explicação, apenas coordenadas para uma instalação da qual eu nunca tinha ouvido falar. Vesti-me rapidamente com o traje padrão do bureau, terno escuro, camisa branca, gravata conservadora e dirigi pela escuridão da madrugada do norte da Virgínia, passando por marcos familiares que de repente pareceram estranhos. No portão norte de Quantico, 2 homens em roupas civis, mas com postura militar, verificaram minhas credenciais 3 vezes antes de me orientarem a seguir o Humvee deles. Dirigimos fundo nas áreas de treinamento restritas, passando pelos campos de tiro e vilas táticas para seções da base que eu nunca havia acessado em meus 5 anos lotado ali. Finalmente, descemos pelo que parecia ser uma entrada de manutenção, mas na verdade era o poço de um elevador que levava a uma instalação subterrânea. O complexo lá embaixo era algo saído de um filme de suspense da Guerra Fria. Corredores de concreto iluminados por lâmpadas fluorescentes fortes, guardas armados a cada 15 metros e um ar com aquela qualidade de reciclado que se encontra em submarinos ou bunkers. Caminhamos pelo que pareceu 10 minutos antes de chegar a uma sala de conferências onde 12 pessoas já estavam reunidas ao redor de uma mesa de metal coberta com fotografias, documentos e o que pareciam ser amostras biológicas em recipientes lacrados. Foi lá que conheci a doutora Sarah Martinez, uma bióloga da Johns Hopkins com trabalhos anteriores no MIT. Ela devia ter uns 40 anos, olhos perspicazes e estava claramente exausta. Ao lado dela, sentava-se um coronel do exército do ZEU, cuja placa de identificação dizia Hendricks, 2 cientistas do que mais tarde soube ser a DARPA, mais 3 oficiais militares e várias pessoas de terno que nunca se apresentaram, mas tinham aquela quietude particular que sugeria a CIA. Agente Cross, disse a doutora Martinez sem rodeios, 3 noites atrás, uma unidade da Guarda Nacional realizando manobras noturnas nas montanhas Cascade, no estado de Washington, detectou uma assinatura de calor anômala durante um exercício de rotina com imagens térmicas. Eles a rastrearam por 6 horas antes de cercar e conter o que inicialmente pensaram ser um fugitivo ou talvez um urso. Ela deslizou uma fotografia pela mesa. Mesmo agora, 33 anos depois, consigo ver aquela imagem perfeitamente. Mostrava uma criatura de aproximadamente 2,30 metros de altura.
coberta por um pelo castanho avermelhado escuro, com um rosto que era ao mesmo tempo humano e completamente alienígena. A estrutura óssea era maciça, uma arcada supraciliar pronunciada, um nariz chato, uma mandíbula que parecia capaz de esmagar ossos. Mas os olhos... Meu Deus, os olhos estavam olhando diretamente para a câmera com uma expressão que eu já tinha visto centenas de vezes em salas de entrevista cálculo, misturado com medo. Ele não correu, disse o Coronel Hendricks. Quando o cercaram, ele levantou as mãos e se ajoelhou, como se entendesse o que estava acontecendo, como se estivesse se rendendo. De repente, a sala pareceu menor. Olhei para as outras fotografias espalhadas pela mesa. Pegadas medindo 43 centímetros de comprimento, amostras de pelo sob microscópios, moldes dentários mostrando dentes adaptados a uma dieta onívora, medições indicando que a criatura pesava aproximadamente 295 quilos do que parecia ser músculo quase puro. Vocês me trouxeram aqui para interrogar um Bigfoot, eu disse. Não era uma pergunta. Nós o trouxemos aqui porque em 3 dias de cativeiro, este espécime demonstrou clara inteligência, respondeu a doutora Martinez. Ele responde a comandos verbais, mostra habilidades de resolução de problemas. Ontem, usou gravetos para desenhar padrões geométricos na terra de sua cela Agente Cross. Este não é apenas um grande primata, é algo que pensa. Um dos cientistas da DARPA, um homem magro de óculos de aro de metal, inclinou-se para a frente. Os militares querem conduzir um estudo anatômico completo. Isso é um eufemismo, disse a doutora Martinez ríspida. Eles querem colocá-lo em uma mesa de exame e abri-lo para ver como funciona por dentro. Temos 1 semana para provar que ele vale mais vivo do que morto. Ouvi o desespero em sua voz. Se você conseguir estabelecer comunicação, se puder demonstrar que esta criatura tem linguagem, tem cultura, tem condição de pessoa, então talvez possamos convencê-los a nos deixar estudá-la a longo prazo em vez de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Onde ele está agora? Perguntei. Cela D7, 6 por 6 metros de concreto reforçado, câmeras de observação, clima controlado, temos o alimentado com frutas, vegetais, um pouco de carne. Ele come de tudo, bebe água, dorme. Esta manhã ele tentou falar. Isso chamou a atenção de todos. O coronel Hendricks se mexeu desconfortável. O que ele disse? Perguntei. Não temos certeza. A vocalização foi quase humana, como alguém com danos severos nas cordas vocais, tentando formar palavras. Mas a intenção era clara. Ele estava tentando se comunicar. Levantei-me. Preciso vê-lo agora. Eles me levaram por mais corredores, descendo outro nível, passando por pontos de controle de segurança que exigiam escaneamento de retina e combinações de crachá. A área de contenção era essencialmente um bloco de prisão moderno, mas em vez de celas cheias de criminosos, havia apenas um quarto ocupado no final de um longo corredor. Através da janela de observação, eu o vi pela primeira vez pessoalmente. As fotografias não haviam capturado a pura presença da criatura. Ele estava sentado no chão de concreto no canto, com os joelhos dobrados, braços enormes envolvendo as pernas. O cheiro que vinha pelo sistema de ventilação era terroso, almiscarado, mas não desagradável, como uma floresta depois da chuva. Enquanto eu observava, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a janela de observação, diretamente para mim, e eu soube com certeza absoluta que havia um ser pensante por trás daqueles olhos. Vou precisar de uma sala de interrogatório adequada, eu disse. Mesa, 2 cadeiras, equipamento de gravação e eu entro sozinho. Agente Cross, essa coisa poderia te quebrar ao meio, protestou alguém. Não vai. Interrompi. Porque ele quer conversar. Olhem para ele. Isso não é agressão. É esperança.
6 horas depois, após extensos preparativos e contra as objeções veementes de quase todos presentes naquela instalação subterrânea, eu estava sentado em frente a uma mesa de metal, diante de uma criatura que não deveria existir, segundo tudo que a ciência moderna nos ensinou. Era ainda maior de perto do que eu esperava, facilmente 2,35 metros de puro músculo e osso. Cada centímetro dele irradiava uma violência potencial, o tipo de poder físico bruto que poderia despedaçar um ser humano sem esforço, mas era um poder que a criatura estava consciente e deliberadamente escolhendo não usar. Entre nós, havia um gravador de fita antigo, do tipo que usávamos para todos os interrogatórios oficiais, os rolos girando lentamente na sala silenciosa, preservando cada palavra, cada som, cada respiração para a posteridade e para os arquivos confidenciais que seriam trancados longe dos olhos do público por décadas. A sala em si era espartana, de propósito. A configuração padrão de interrogatório do FBI. Paredes de concreto, pintadas de um bege institucional, iluminação fluorescente forte no teto que não projetava sombras, um espelho de 2 vias em uma parede, atrás do qual eu sabia que uma dúzia de pessoas estava assistindo e gravando tudo através de múltiplas câmeras. A mesa de metal entre nós estava aparafusada ao chão, assim como as 2 cadeiras, embora eu suspeitasse que, se Kalim quisesse, ele poderia arrancá-las, como se fossem feitas de papel. O ar na sala cheirava a poeira de concreto e ao aroma terroso e florestal da criatura. Um cheiro que, estranhamente, me lembrava de acampamentos com meu pai quando eu era jovem, de agulhas de pinheiro, musgo e riachos limpos de montanha. Juntei minhas mãos cuidadosamente sobre a mesa e comecei com a mesma pergunta que usei para iniciar pelo menos 1000 interrogatórios ao longo dos meus anos no Bureau. Era uma pergunta simples, que estabelecia a condição de pessoa e identidade básicas, uma que muitas vezes lhe dizia mais sobre alguém do que horas de questionamentos detalhados. Você tem um nome? Os olhos da criatura, escuros e notavelmente expressivos apesar de sua estrutura alienígena, encontraram os meus, pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 15 segundos pelo relógio na parede. Em meus anos no Bureau, aprendi que o silêncio era uma arma poderosa em qualquer interrogatório. A maioria das pessoas não suportava o silêncio prolongado. Sentia uma compulsão quase física de preenchê-lo com palavras, com explicações, com confissões. Elas quebravam o silêncio e, ao fazê-lo, muitas vezes revelavam mais do que pretendiam. Mas este ser, esta coisa impossível sentada à minha frente em uma sala de interrogatório do governo, 60 metros abaixo do solo da Virgínia, parecia perfeitamente à vontade com o silêncio. Parecia entender que o silêncio podia ser uma forma de comunicação em si. Ele não se mexeu, não desviou o olhar, nem mostrou nenhum dos tiques nervosos que fui treinado para observar. Ele simplesmente ficou sentado, absolutamente imóvel, estudando-me com a mesma intensidade com que eu o estudava, engajado em sua própria forma de análise e avaliação. Finalmente, após essa longa e calculada pausa, ele abriu a boca e fez um som que era parte rosnado, parte grunhido, parte vocalização moldada e modulada em algo que poderia ter sido linguagem. O som que ele fez era completamente impossível de transcrever foneticamente com as letras do nosso alfabeto, uma série complexa de tons e ressonâncias que pareciam vir do fundo de seu peito, mas era claramente intencional, claramente uma resposta à minha pergunta, claramente um nome. Vou ter uma dificuldade considerável para pronunciar isso, eu disse honestamente, mantendo o contato visual, mantendo minha voz estável e calma. Posso te chamar de outra coisa durante nossa conversa? Algo que minhas cordas vocais consigam de fato produzir?
A criatura considerou isso por outro longo momento, sua cabeça maciça inclinando-se ligeiramente para o lado, em um gesto que era notavelmente humano, apesar das feições alienígenas. Então, ele fez um gesto com uma de suas mãos enormes, dedos que poderiam esmagar ossos, movendo-se com uma delicadeza surpreendente. Um círculo desenhado no ar, depois apontando deliberadamente para si mesmo, para seu próprio peito largo. Eu já tinha visto aquele gesto antes, durante o treinamento de comunicação intercultural na academia. Era quase universal em todas as culturas humanas, eu, indivíduo. Você está me dizendo que é um indivíduo, eu disse lentamente, certificando-me de que entendia. Uma pessoa, não apenas um animal, não apenas um espécime ou uma coisa. Sim, eu sou indivíduo. As palavras saíram ásperas, com um sotaque pesado, as cordas vocais claramente não projetadas ou evoluídas para a fala humana, mas forçando-a mesmo assim, através do que deve ter sido um esforço e prática tremendos. Meu nome é Kalim, do clã da Água Rápida. Eu tenho 47 invernos de idade. Eu sou pai, professor e espero não morrer neste lugar tão longe da floresta e da família. O choque de ouvi-lo falar palavras de verdade, por mais quebradas que fossem, percorreu-me como eletricidade. Você fala inglês. Algumas palavras, disse Kalim lentamente, claramente lutando com cada sílaba. Aprendi ouvindo, observando humanos por muitas estações. Difícil fazer sons, garganta diferente, língua diferente. Mas importante falar, importante que você entenda. Por que é importante que eu entenda? Perguntei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Porque meu povo está morrendo, disse Kalim, e a emoção crua naquelas palavras rudes era inconfundível. E nós precisamos da sua ajuda. Nas 4 horas seguintes, em um inglês hesitante complementado por gestos, desenhos em papel que forneci e lapsos ocasionais em sua própria língua que soava como o vento entre as árvores, Kalim me contou uma história que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o mundo. Os Sasquatch, ou Sask, como eles se autodenominavam, viviam nas florestas da América do Norte há milhares de anos. Eles tinham língua, cultura, histórias orais passadas de geração em geração, tinham nomes para as estrelas, canções para as estações, rituais para o nascimento e a morte. Viviam em pequenos clãs familiares, raramente com mais de 20 indivíduos, espalhados por áreas selvagens remotas do Alasca à Califórnia, mas eles estavam morrendo. A população havia despencado de milhares para talvez 60 indivíduos restantes. Alguns clãs haviam sido reduzidos a um único sobrevivente idoso que levaria todo o seu conhecimento para o túmulo, a expansão humana, a extração de madeira, o desenvolvimento. Tudo isso havia destruído seu habitat e isolado seus grupos além do ponto de viabilidade genética. O próprio clã de Kalim, o povo da Água Rápida, contava com apenas 12 membros. 3 haviam morrido nos últimos 5 anos. Não havia nascimentos há 7. Por que não se revelaram antes? Perguntei. Por que se esconderam por tanto tempo se precisavam de ajuda? Porque humanos matam o que temem, disse Kalim, simplesmente. E humanos nos temem muito. Por 500 invernos, observamos os humanos virem para esta terra. Os primeiros respeitavam a floresta, nos respeitavam, contavam histórias, deixavam oferendas, mantinham distância. Mas os novos humanos, o seu povo, eles cortam tudo, matam tudo, pegam tudo. Quando tentamos nos mostrar, fazer as pazes, eles atiraram em nós, mataram muitos. Aprendemos a nos esconder, aprendemos que o silêncio era sobrevivência. Suas palavras pesaram na sala de interrogatório, carregando o fardo de séculos de trauma, de perseguição, de um povo forçado a se tornar fantasma em sua própria terra apenas para sobreviver.
Senti o peso esmagador da culpa coletiva, não por ações que eu pessoalmente tivesse tomado, mas pelo que minha espécie havia feito a dele. Mas você está falando agora, eu disse em voz baixa. Você se deixou ser capturado pela Guarda Nacional. Você está sentado aqui nesta sala falando comigo. Você está correndo um risco enorme depois de 500 anos se escondendo. Por quê? Por que agora? Por que confiar em nós depois de tudo o que aconteceu? Kalin ficou em silêncio por um longo momento e pude ver algo trabalhando por trás de seus olhos, alguma luta interna ou cálculo. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais suave, mais triste, cheia de uma resignação que era doloroso testemunhar. Porque morrer em silêncio ainda é morrer, ele disse finalmente. Melhor arriscar tudo por uma pequena chance de sobrevivência do que esperar em silêncio pelo fim. Minha avó, aquela que se lembra do longo frio, ela tem 130 invernos de idade, a mais velha de todo o nosso povo ainda vivo. Ela se lembra de quando nossos clãs enchiam as florestas, quando o riso das crianças era um som comum. Ela diz que devemos tentar uma última vez falar com os humanos, pedir ajuda, compartilhar o que sabemos sobre a floresta e sobre viver em equilíbrio antes que esse conhecimento morra conosco para sempre. Ela diz que permanecer escondido nos manteve vivos, mas também nos condenou. Que devemos escolher entre arriscar tudo e perder tudo. Então, eu escolhi me deixar ser visto. Eu escolhi me deixar ser capturado. Eu escolhi sentar nesta sala com você e esperar que em algum lugar na humanidade ainda exista compaixão por aqueles que são diferentes. O que você está descrevendo? Eu disse cuidadosamente, tentando manter minha voz firme, apesar das emoções que fervilhavam dentro de mim. Isso não é apenas uma tragédia ecológica ou a perda de uma espécie interessante. Se o que você está me dizendo é verdade, e eu acredito que é, vocês não são uma espécie animal em nenhum sentido significativo. Vocês são um povo, uma civilização, uma cultura enfrentando a extinção completa. Sim, disse Kalin, e havia algo como um alívio profundo em sua voz áspera e cansada, como se ele tivesse esperado a vida inteira para que alguém entendesse essa simples verdade. Povo. Essa é a palavra exata. Nós somos um povo. Diferentes de vocês no corpo, diferentes na cultura, diferentes em como vivemos e pensamos, mas ainda assim, um povo, pensamos no passado e nos preocupamos com o futuro. Sentimos alegria e tristeza e amor por nossos filhos. Choramos nossos mortos e honramos nossos ancestrais. Contamos histórias e cantamos canções e nos perguntamos sobre o significado das estrelas acima de nós. Nós somos um povo e estamos morrendo e estamos pedindo ajuda ao único outro povo neste continente que tem o poder de dá-la. E estamos apavorados que mesmo agora, mesmo depois de falar, mesmo depois de nos mostrarmos, vocês não nos ouvirão. Que nos verão como coisas para estudar ou ameaças a eliminar, em vez de um povo que merece viver. Recostei-me, minha mente a mil. Isso estava muito além de qualquer coisa no meu treinamento, na minha experiência, na minha compreensão do mundo. Mas uma coisa era clara. Se Kalin estava dizendo a verdade e todos os meus instintos diziam que sim, então isso não era um assunto de aplicação da lei ou mesmo uma curiosidade científica. Era um genocídio em câmera lenta e eu era possivelmente a única pessoa que poderia impedi-lo. Preciso que você me conte tudo, eu disse. Sua história, sua cultura, os números da sua população, tudo. E preciso da sua permissão para compartilhar isso com pessoas que podem ajudar. Kalin olhou para mim com aqueles olhos demasiadamente humanos. Eles vão ouvir. Eu não sei, admiti, mas prometo que vou fazê-los tentar. As 72 horas seguintes foram um borrão absoluto de briefings constantes, discussões acaloradas e negociações cada vez mais tensas com o pessoal militar,
que via Kalin como uma potencial ameaça à segurança nacional, e o pessoal científico, que o via como uma oportunidade de pesquisa sem precedentes, em vez de uma pessoa com direitos. Os debates andavam em círculos, com alguns defendendo a dissecação imediata para entender sua biologia, outros querendo rastreá-lo de volta ao seu clã para capturar mais espécimes para estudo, e ainda outros argumentando que deveríamos simplesmente soltá-lo e fingir que nada disso aconteceu. A doutora Martinez tornou-se uma aliada crucial, usando sua credibilidade científica para argumentar que o estudo em vida era muito mais valioso do que a autópsia. O coronel Hendricks também mudou de ideia. Um homem que servira na Bósnia e na Somália e reconhecia uma limpeza étnica quando via uma, mesmo que a etnia em questão não fosse estritamente de origem humana. A virada aconteceu no quarto dia, quando a doutora Foster chegou à instalação, uma conselheira sênior do presidente em assuntos de segurança nacional e inteligência, com níveis de autorização que excediam os de todos os outros no prédio. Ela era uma mulher na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos curtos, olhos penetrantes que haviam testemunhado muita feiura humana e ainda assim, de alguma forma, mantinham a esperança e uma reputação de tomar decisões que outros levariam meses para debater. Ela ouviu trechos dos interrogatórios gravados, seu rosto indecifrável, revisou toda a documentação que compilamos, a análise linguística, as observações culturais, as estimativas populacionais. Então ela insistiu em conhecer Kalin pessoalmente, sozinha, exceto por mim como tradutor e testemunha. Eu estava presente naquela sala quando eles se encontraram, sentado ao lado, enquanto esses dois representantes de espécies diferentes se avaliavam através da mesma mesa de metal. A doutora Foster, apesar de suas décadas no serviço governamental e sua exposição a segredos de Estado que aterrorizariam cidadãos comuns, pareceu momentaneamente sobrecarregada pela realidade de estar sentada cara a cara com uma criatura das lendas. Ela ficou em silêncio por um longo e calculado momento, apenas estudando Kalin com aqueles olhos afiados e analíticos que haviam avaliado ameaças e oportunidades em todo o globo. Então, em vez das perguntas sobre segurança, biologia ou avaliação de ameaças que eu esperava, ela perguntou algo que pegou tanto a mim quanto a Kalin, completamente de surpresa. O que você nos ensinaria? Ela perguntou diretamente. Se ajudarmos seu povo a sobreviver, se usarmos nosso poder e recursos para protegê-los, que sabedoria você oferece em troca? O que você sabe que nós não sabemos? Kalin ficou quieto, claramente considerando a pergunta com cuidado, entendendo que sua resposta poderia determinar o destino de toda a sua espécie. Seus dedos maciços tamborilaram uma vez na mesa, em um gesto tão humano que foi surpreendente. Finalmente, após talvez 30 segundos de reflexão, ele falou em seu inglês hesitante e com forte sotaque. Nós ensinaríamos vocês a ouvir a floresta, disse ele lentamente, a entender que quando árvores morrem em grande número, animais morrem também. Quando animais morrem, eventualmente vocês morrem também. Tudo conectado como raízes sob o chão. Vocês não podem ver as conexões, mas elas estão lá. Humanos pensam que estão separados da natureza, pensam que podem destruir a floresta e ainda sobreviver. Pensam que podem pegar sem devolver, mas vocês são parte da floresta, assim como nós, assim como o cervo, assim como o salmão nos rios. O que fere a floresta, fere vocês. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos, claramente lutando para expressar ideias complexas em uma língua que sua garganta nunca foi projetada para falar. O mundo está mudando. Ele continuou. Nós vemos isso nos padrões do tempo, nos animais migrando de forma diferente, nas árvores crescendo nos lugares errados.
Nós vemos, os animais veem e as próprias árvores veem. Os humanos também veem, mas muitos não querem acreditar, porque acreditar significa mudar como vocês vivem. Nós podemos ensinar como viver com o mundo em mudança, em vez de lutar contra ele, como ser parte da floresta em vez de inimigo da floresta, como pegar apenas o que precisam e devolver para que sempre haja o suficiente para os filhos de amanhã. A doutora Foster ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela se virou para os representantes do Departamento de Defesa presentes. Senhores, estarei recomendando ao presidente que classifiquemos toda esta situação sob uma nova categoria de status protegido. Estes indivíduos e seu povo serão designados como pessoas indígenas com plenas proteções de direitos humanos sob a lei internacional. Os territórios que ocupam serão designados como corredores de vida selvagem, protegidos com disposições de segurança adicionais. Um dos homens de terno começou a objetar. Doutora Foster, com todo o respeito, essa é uma decisão muito acima. Estou ciente. Ela o interrompeu. É por isso que me encontrarei com o presidente amanhã de manhã para apresentar o caso pessoalmente. Enquanto isso, esses indivíduos estão sob proteção federal. Qualquer um que os prejudicar será processado com o máximo rigor da lei. Estamos entendidos? Ela se virou para mim. Agente Cross, você será o principal elo de ligação entre o povo Sask e o governo federal. Parabéns, você acaba de se tornar o primeiro embaixador humano para uma inteligência não humana. Não estrague tudo. Olhei para Kalin, que me olhou de volta com uma expressão que poderia ser de esperança. Farei o meu melhor, eu disse. 3 décadas se passaram desde aquela noite de setembro de 1992, quando um Sasquatch assustado se ajoelhou diante das tropas da Guarda Nacional e escolheu confiar na humanidade uma última vez. O mundo agora sabe sobre o Sask, embora tenha levado tempo. A história veio a público em 1994, após 2 anos cuidadosos de trabalho diplomático, de preparação da consciência pública, de estabelecimento de marcos legais e proteções antes que a revelação pudesse causar pânico ou violência. E houve pânico no início, medo e negação previsíveis. As pessoas alegaram que era uma farsa do governo, que as filmagens e evidências eram fabricadas. Grupos religiosos lutaram com as implicações teológicas. Cientistas inicialmente se recusaram a aceitar o que não conseguiam encaixar nos modelos evolutivos existentes. Mas, lentamente, gradualmente, a aceitação se espalhou, à medida que mais evidências se tornaram inegáveis, à medida que mais Sask escolheram se revelar, à medida que a compreensão substituiu o medo. A reserva Swiftwater foi estabelecida em 1995, 26 mil quilômetros quadrados de floresta antiga, protegida nas montanhas Cascade, designada como território soberano sob proteção federal. Outras reservas se seguiram em rápida sucessão por todo o Canadá, pelo noroeste do Pacífico, em regiões montanhosas remotas, onde clãs dispersos haviam sobrevivido isolados por gerações. A população se estabilizou em cerca de 200 indivíduos atualmente documentados, com talvez outros 50 existindo em territórios tão remotos que ainda não confirmamos contato. Não é nem de longe o suficiente para a viabilidade genética a longo prazo, segundo os biólogos, mas é significativamente melhor do que os 60 que temíamos ter em 1992. Melhor do que a extinção que parecia inevitável antes de Kalin fazer sua aposta. Cientistas Sask, sim, eles têm cientistas agora, membros da geração mais jovem que aprenderam os sistemas de conhecimento e metodologias humanas, enquanto mantém cuidadosamente sua própria sabedoria tradicional e formas de saber,
estão trabalhando em estreita colaboração com biólogos humanos em programas de genética de conservação. Eles estão explorando tudo, desde programas de reprodução cuidadosamente gerenciados até o uso potencial de tecnologias genéticas para aumentar a diversidade, embora os anciãos permaneçam cautelosos sobre qualquer coisa que possa mudar fundamentalmente o que significa ser um Sask. O próprio Kalin morreu em 2019, aos 117 anos. Uma idade que teria sido impossível de alcançar na natureza com os números declinantes de seu povo e os estresses crescentes. Eu estava lá no quarto do hospital quando ele faleceu. Um quarto que havia sido especialmente modificado para acomodar seu tamanho enorme, com uma cama reforçada e a altura do teto ajustada. Ele estava cercado por membros do clã que haviam viajado de todo o continente, por amigos e colegas humanos que trabalharam com ele ao longo das décadas, pela comunidade híbrida de mediadores culturais, conservacionistas e pesquisadores que se formou lentamente na interface entre nossas duas espécies. Sua respiração havia se tornado superficial na semana anterior, sua grande força finalmente se esvaindo, mas ele permaneceu lúcido e consciente até quase o fim. Suas últimas palavras para mim, ditas em um inglês que se tornara muito mais fluente ao longo dos anos, mas ainda carregava aquele sotaque distinto, foram simples e profundas. Você cumpriu promessa, Daniel, ele disse, sua mão maciça apertando a minha com uma gentileza que desmentia seu poder. Você mostrou que humanos podem escolher compaixão em vez de medo. Você provou que minha aposta estava correta. Obrigado por dar um futuro ao meu povo. A dor que senti com sua partida foi tão intensa quanto qualquer outra que experimentei por amigos ou familiares humanos. Um reconhecimento de que a espécie não importava quando se tratava da capacidade de amizade e amor. Quanto a mim, tenho 66 anos agora, aposentei-me do FBI em 2013, mas nunca parei realmente de trabalhar com o povo Sask. Sirvo no conselho do Conselho Humano Sask, ajudo a mediar disputas, defendo a expansão das proteções. A revelação que Kalin compartilhou comigo naquela noite, a coisa que foi tão perturbadora, que foi classificada nos mais altos níveis, não era sobre a humanidade ser má ou condenada. Era mais simples e mais profundo do que isso. Kalin me disse que os Sask tinham um ditado passado por inúmeras gerações. A medida de um povo não está no que ele pode destruir, mas no que ele escolhe proteger. Por milhares de anos, observando a humanidade se espalhar pelo globo, os Sask acreditavam que havíamos falhado nessa medida. Escolhemos a destruição em vez da proteção, a conquista em vez da coexistência, o ganho de curto prazo em vez da sustentabilidade a longo prazo. Eles nos viram levar espécies à extinção, travar guerras por recursos, envenenar nossa própria água e ar em busca de lucro. Mas Kalin apostou que a humanidade poderia mudar, que poderíamos olhar para algo fundamentalmente diferente de nós mesmos e escolher protegê-lo em vez de destruí-lo. Que poderíamos ouvir a sabedoria de uma inteligência não humana e realmente escutar. A parte aterrorizante é que quase não o fizemos. Chegamos a horas de dissecar Kalin, a minutos de um confronto militar que teria terminado com Sask massacrados e soldados traumatizados. Estivemos muito perto de provar que a aposta de Kalin estava errada, de confirmar que a humanidade sempre escolheria a violência em vez da compreensão. O que nos salvou não foi uma moralidade superior ou uma consciência evoluída. Foram escolhas individuais. A doutora Martinez lutando pela integridade científica, o coronel Hendricks escolhendo confiar no meu julgamento, a doutora Foster vendo um povo em vez de espécimes, eu acreditando na história de Kalin e lutando para protegê-lo. A revelação de Kalin foi esta:
O maior perigo da humanidade não é sermos inerentemente maus, mas sermos capazes tanto de uma compaixão tremenda quanto de uma crueldade tremenda. E a diferença entre as duas não é nada mais do que uma escolha individual repetida por milhões de pessoas, criando um mundo de destruição ou um mundo de coexistência. Ainda estamos fazendo essas escolhas todos os dias. A população Saask está estável, mas frágil. A mudança climática é real e está se acelerando. As pressões sobre seu habitat continuam. Ainda há pessoas que querem explorá-los, estudá-los de forma invasiva, ou simplesmente negar que existem, porque reconhecê-los exigiria mudanças desconfortáveis em como vivemos. Mas também há pessoas, mais a cada ano, que escolhem de forma diferente, que veem os Saask como professores, como vizinhos, como companheiros de jornada neste planeta, que entendem que a sobrevivência deles e a nossa estão interligadas. Tenho 66 anos e penso naquela transcrição confidencial todos os dias. Não pelo que Kaliyn revelou sobre a natureza da humanidade, mas pelo que nossa resposta revelou sobre nosso potencial. Nos foi dada uma escolha entre o medo e a esperança, entre a violência e a compaixão, entre negar verdades desconfortáveis e nos erguermos para enfrentá-las, e por uma vez, por pouco, escolhemos certo. A pergunta que Kaliyn me deixou, a pergunta com a qual morrerei ainda ponderando, é se podemos continuar escolhendo certo. Se aquela noite de setembro de 1992 foi uma aberração ou um ponto de virada, se a humanidade pode verdadeiramente evoluir para além de nossos piores instintos. Eu não sei a resposta, mas sei que em algum lugar nas florestas das Cascades, jovens Saask estão aprendendo a falar tanto sua língua ancestral quanto o inglês. Sei que crianças humanas e Saask estão crescendo cientes umas das outras, curiosas umas sobre as outras, vendo-se como parte do mesmo mundo, em vez de ameaças a serem eliminadas. E sei que a aposta de Kaliyn, por mais aterrorizante que tenha sido, valeu a pena. Essa é a verdade que eu precisava contar antes de morrer. Não que a humanidade esteja condenada, mas que estamos sempre a apenas uma escolha de distância da salvação ou da danação. E que, às vezes, se tivermos muita sorte e muita coragem, escolhemos a salvação. Os Saask ainda estão aqui, ainda nos observando, ainda esperando que continuemos a escolher com sabedoria. E eu também.